Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nessa sexta-feira, sexta-feira da Paixão, dia de jejum, abstinência, dia de vivermos com Jesus a paixão e a sua morte. Dia do silêncio, de oração, de olharmos para a cruz, mas também prestarmos atenção, se não continuamos crucificando Cristo em nossa história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a narrativa do Evangelho é a narrativa da Paixão, João capítulo 18, 1 até o 19, 42. Devido ao nosso tempo, eu sugiro a você ler em casa, na Bíblia, mas aqui vamos apenas comentar um pouquinho dessa paixão e morte do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, a cruz, no tempo de Jesus, era um castigo simbólico que servia para mostrar para outras pessoas que o crime daquela pessoa era um crime forte e que ninguém devia segui-lo. Então, a cruz tornava a pessoa maldita. Maldita diante de Deus, maldita diante dos outros. Uma pessoa que morria na cruz não podia ser lembrada nem pelos parentes. Era um crime que a pessoa cometia, grave, então se pregava na cruz como uma condenação extrema. Mas como pode um homem como Jesus morrer desta morte? Jesus não foi apenas assassinado, ele foi julgado, condenado e morto na cruz. Então a cruz, para nós, ela tem um sentido talvez duplo. Primeiro, ela mostra a maldade humana, o pecado que é capaz de levar até a morte. Quando nós fechamos o nosso coração para Deus, podemos matar. Mas ao mesmo tempo, a cruz de Jesus, ela desmascara os tribunais injustos. Ela desmascara os julgamentos humanos, porque Jesus era um inocente. Como pode um inocente ser julgado na primeira, na segunda, na terceira instância? Lembra que ele passou por Pilatos, foi a Herodes, voltou a Anás, foi a Caifás, ou seja, ele passou por todos os tribunais. Ninguém encontrou crime nele. E por quê? Mesmo assim, o condenaram. Então a cruz de Jesus é um grito por justiça. Um grito por justiça. Um grito contra aqueles que usam do poder, do saber e até da justiça para enganar, para matar. Mas tirando esse lado talvez mais cruel da cruz, a cruz para nós, ela se tornou o símbolo maior da doação, da entrega. Talvez nós pudéssemos pensar Deus como alguém que impõe sobre nós uma lei. Mas Deus não impõe. E isso nós vamos olhando em cada página da Bíblia e vamos encontrando um Deus
que cria o ser humano na liberdade. Deus não impõe. Mas podemos cair na tentação de pensar que Deus propõe, que já está bastante interessante. Deus propõe, Deus faz uma proposta. Quem quiser, segue. Quem não quiser, não segue. Às vezes até na igreja, né? Nós encontramos pessoas dizendo assim: você é livre, se quiser vir, vem, se quiser morrer, morra. É a proposta, mas ainda não é o jeito de Deus. O Deus da cruz é um Deus que se expõe. Portanto, na cruz não tem discurso, não tem palavras. Papa Bento diz que o silêncio da cruz torna-se a voz mais eloquente que vai anunciar para o universo inteiro o amor de Deus. Na cruz, o amor se faz doação. O amor se entrega. Aquilo que nós escutamos ontem, Jesus dizendo que Ele queria ser para nós alimento. Não tem amor maior do que dar a vida pelo amigo. E Jesus entrega sua vida por nós. Portanto, olhar para a cruz nos ajuda a compreender o quanto Deus nos ama. Mas olhar para a cruz nos ajuda também a compreender a nossa missão. Muitas vezes queremos reconhecimento, queremos aplausos, queremos recompensa pelo bem que fazemos. Mas a cruz não tem recompensa. Na cruz não tem multidões para aplaudir. Mas no abandono da cruz tem o grito da vitória da vida. Quando a morte pensava que tinha vencido, quando o ódio pensava que tinha matado, Jesus mostra que a cruz, que a morte, que o ódio não podem vencer o amor. O amor que é capaz de amar até o fim. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, Ele nos amou e se entregou por nós. Portanto, queridos irmãos, queridas irmãs, essa sexta-feira da paixão, talvez precisaríamos recordar mais o amor do que a dor. Mais o amor do que a dor. Mais a ternura do que o sofrimento. Mais a entrega do que o lamento. Às vezes, quando assistimos esses filmes, às vezes até teatros da paixão de Cristo, há uma ênfase muito grande no sofrimento. Claro, não podemos diminuir a dor de Jesus, o sofrimento de Jesus, pois Ele era humano e sofreu. Mas o grande chamado da cruz é olhar o quanto Deus nos ama, porque Ele foi capaz de nos dar o seu próprio Filho, e este Filho, amando-nos, se entregou por nós. Vamos viver então essa sexta-feira da paixão, na doação, na entrega, e pedindo a Jesus: Senhor, dá-nos a graça, e assim como fomos amados até o extremo da cruz, ensina-nos a amar na gratuidade. Ensina-nos este amor sacrifício, este amor doação, este amor que é entrega. Ensina-nos a olhar para a cruz e compreender que nela
está o sinal maior da nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, uma boa sexta-feira de reflexão, de oração, de penitência, de conversão. Fiquem com Deus.